Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletir, meditar a Palavra de Deus, nos preparando para a nossa bênção. Hoje é o Evangelho de Marcos 6, 45 e 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betânia, na outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de se despedirem deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles e andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje nós ouvimos este Evangelho que é continuação do Evangelho de ontem, que nos falava sobre a multiplicação dos pães. Depois que Jesus saciou a fome daquelas pessoas, diz a palavra que ele convidou os seus discípulos para se retirarem. Não mandou as pessoas embora como os discípulos queriam que eles mandassem, mas eles se retiraram. E aqui nesse processo de retirada, enquanto os discípulos se organizavam, se arrumavam, entravam, botavam as suas coisas, e com certeza também botaram aquelas sobras de pães que sobrou, tudo dentro da sua barca para levar para eles, Jesus foi ao monte rezar. E eles, enquanto Jesus rezava, eles estavam apavorados no meio do mar, numa tempestade, num momento difícil, e de repente diz a palavra que eles avistaram Jesus que vinha ao encontro deles. E eles ficaram ainda mais assustados porque achavam que estavam vendo um fantasma. E aí Jesus fala com eles, pede que eles se acalmem, fiquem calmos, porque é Ele, não tem por que eles temerem, não tenham medo, disse Jesus. Mas o que é interessante aqui que eu gostaria de destacar do Evangelho, que Jesus tinha ensinado os discípulos a partilharem, a dividirem, como vimos no Evangelho de ontem, e é interessante que aqui o Evangelho diz que os apóstolos, os discípulos, com certeza, estavam levando tudo aquilo que havia sido sobrado da parte da multiplicação, depois que todo mundo comeu, estava dentro do barco dos discípulos. Depois aqui diz o Evangelho no último versículo, para nós assim: porque não tinham, no caso, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, porque o coração deles estava endurecido. Jesus tinha ensinado eles a partilhar, e eles, pelo contrário, ao invés de deixar aquilo que tinha sobrado lá para as pessoas, para que elas, cada uma tomasse e levasse e usasse, se alimentasse, não, eles pegaram e estavam levando consigo. Então é interessante isso, que mesmo Jesus às vezes nos ensinando, nós temos dificuldade de aceitar, temos dificuldade de acolher, dificuldade de assumir isso na nossa vida. Nós também hoje sabemos que precisamos partilhar, sabemos que precisamos dividir, mas continuamos acumulando, continuamos conservando os nossos armários, as nossas despensas, as nossas geladeiras entulhadas, mas sabemos que precisamos partilhar. Então,
Eis aqui a mentalidade dos discípulos de Jesus ainda viva em nós. Nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos os ensinamentos de Jesus, Ele nos ensina, Ele nos mostra que o caminho é esse, mas nós continuamos insistindo em fazer aquilo que são as nossas convicções, achando que isso vai nos dar segurança, vai nos dar garantia, enquanto que Jesus nos mostra um outro caminho que é muito mais seguro, muito mais garantido, que é o caminho da partilha, da divisão. Porque quando há partilha, a divisão nunca vai faltar, sempre vai sobrar. Só falta quando nós acumulamos, quando nós armazenamos, e aí vai faltar. Então, isso é um chamado de atenção para que nós hoje recebemos de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a bênção do dia aqui na Vale FM, com Padre Elisandro Scarsi.